Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Eu queria muito que, tipo assim, tivesse muito mais gente, mas assim, só de vocês já estarem aqui é muito bom pra mim e pro Pedro também. Esse assunto que a gente vai tratar hoje, que o Pedro vai estar tratando, ele é extremamente importante. Vocês vão ver ao decorrer de como ele vai estar mostrando pra gente. E, gente, o Pedro é um cara, assim, que é um grande amigo meu. A gente trabalha na mesma ONG, né, que é a Rede da Maré, aqui no Complexo da Maré. E ele é um cara excelente, assim, nota 10, consegue aplicar todos os tipos de temas, assim, principalmente sobre racismo algoritmo, que é algo tão importante, de forma, assim, muito didática e bem compreensível. E vocês vão gostar pra caramba. Pedro, muito obrigada pela sua participação, tá? Isso. E agora é com você. Obrigado, Rai. Boa noite a todos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, sabe, agradecer pelo convite. Eu já fiz algumas conversas aqui, né, pela plataforma Impact. Como a Rai falou, a gente se conhece lá da Rede da Maré, que fica na Nova Holanda, no Rio de Janeiro. E aí a gente, pô, já trabalha na mesma equipe. Ela e a Mayara também. A Mayara sempre manda o É. convite. Pedro, quando que você vai fazer essa conversa lá com a turma? E hoje estamos aqui mais um dia para falar sobre esse assunto que é extremamente importante, gente, que é o racismo algorítmico, beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero fazer uma breve apresentação aí, tá? Mudei a foto para a Rai, que estava na última reunião, estava com uma foto muito ruim aqui, mudei para essa foto que não que ela esteja boa, mas está melhor que a outra. Meu nome é Pedro, tá, pessoal? Você falou que é Pedro Barros, é Pedro Henrique Barros, mas Pedro Henrique tem muitas pessoas aí. Eu tenho 23 anos, tá? Atualmente eu estou cursando um curso chamado Sistemas de Informação, que é na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. Tá? Eu estou no sétimo período, atualmente está trancada a faculdade, mas estou para voltar agora aí, nesse mês. Tá? Minha faculdade cheia de greve, mas é isso. E eu também trabalho atualmente em duas organizações não governamentais, que são duas ONGs. Tá? A primeira é a Rede da Maré, que a Rai informou para a gente agora, fica na Nova Holanda, e o outro ONG que eu também trabalho é o Conexão G. Tá? Essas duas ONGs, eu trabalho com. Eu dou aulas, tá? Eu sou educador, na Rede da Maré do conteúdo de programação, né, back-end. A gente vê muito sobre a lógica de programação, sobre Python também, e também informática empresarial. No Conexão G são aulas mais focadas em letra que a gente chama de letramento digital, né, que é ver o básico aí da informática, como a gente mexe no computador e aprende a mexer nas principais ferramentas do dia a dia. Tá, então foi mais uma introdução aí para vocês me conhecerem um pouco, tá? Mas vamos lá começar falando sobre esse assunto do racismo algorítmico, beleza? E antes de a gente falar sobre o assunto do racismo algorítmico, eu quero contar para vocês uma breve história, tá? Não sei se alguém que gosta de história, tá? Eu confesso que às vezes quando eu vou falar isso, eu fico pensando, eu falo, poxa, será que o pessoal tá gostando? É muito extenso. Não, mas vocês vão gostar, tá? Porque eu quero falar para vocês desses assuntos que a gente tá vendo aí no dia a dia, tá? Que é muito da inteligência artificial. E o que eu quero provar para vocês aqui, o que eu quero mostrar, que isso não é um assunto atual, sabe? Eu tinha muito essa ideia, porque quando começou ali o boom, né, do chat GPT, em meados de 2022, agora a gente vê aí no Instagram, né, diversas inteligências artificiais, o pessoal pegando voz de famosos, criando memes. Só que isso que está acontecendo agora não vem de hoje, sabe? Isso está sendo produzido há muito tempo. E eu quero falar sobre 1943 agora, na Universidade de Chicago, onde os dois pesquisadores, né, o seu Warren, não sei pronunciar muito bem, e o Walter também, eles eram da Universidade de Chicago e fizeram um primeiro artigo, sabe? Que esse artigo aqui, ele falava sobre as redes neurais. Basicamente, eles estavam tentando simular as redes neurais cerebrais mesmo em uma máquina, utilizando circuitos elétricos e probabilidade, fizeram os cálculos lá, e aí eles conseguiram ter essa ideia inicial de que era tentar criar um computador, um cérebro ali, né, através da máquina, que simulasse, né, de fato, um cérebro real. E essa pesquisa que ela foi bem bilionária, né? A ideia é que a gente conseguisse, que eles conseguissem de fato reproduzir essas redes neurais através de uma máquina. E olha que eu estou falando de 1943, tá? Então, essa ideia pioneira, quando a gente tenta falar sobre esse assunto de inteligência artificiais, sabe? Então, vem de algo bem antigo, beleza? E isso eu quero mostrar para vocês. Um pouco mais à frente, né? Agora, em 1950, eu gosto sempre de trazer esse relato aqui, que é do Claude Shannon, tá? Ele basicamente, através dos estudos anteriores, conseguiu montar um computador, tá? Que jogava xadrez de maneira sozinha.
Pedro, como assim? Basicamente, a base que a gente tem nos jogos hoje em dia, né? A gente vê, quando você vai jogar algum jogo online, eu falo do muito exemplo do Free Fire, tá? Porque o Free Fire é um jogo que eu joguei na época, eu não jogo mais, né? Hoje em dia eu tô aposentado, e é também um jogo muito conhecido. E aí, quando você às vezes entrava lá numa sala para jogar, começava a jogar com o pessoal falar que é o bot. Ah, tá jogando contra bot, aquele não é pessoa, é o robô. Qual é a ideia daquilo ali? Qual é a ideia da máquina jogar sozinha? Veio daqui, tá? Do ano de 1950. Então ele pegou algumas ideias de um computador, como um computador poderia jogar sozinho, ensinou algumas estratégias básicas mesmo de xadrez, e aí a partir daí o computador ele conseguiu por si só jogar xadrez. Tá? Logicamente, eram umas regras bem básicas, como estou falando para vocês, né? Não eram movimentos tão complexos, mas aí ele já conseguia ter esse controle. 1950, tá? O tempo foi passando, tá? Não, na verdade, no mesmo ano, tá? Eu coloquei esse outro termo aqui que foi muito importante, do Alan Turing, tá? Que foi basicamente a criação que ele teve, chamado Jogo da Imitação. Inclusive tem um filme, né? Que fala sobre isso. E Alan Turing é conhecido como o pai da informática, tá? Mas o que eu quero falar aqui para vocês é sobre um projeto que ele fez que já utilizava o conceito de chatbot. Pedro, o que é o chatbot? Basicamente você conversar ali com um robô que nem a gente tem atualmente, né? Um dos mais famosos aí, o chat GPT, tá? E a ideia, eu estou falando de 1950, a ideia seria fazer o seguinte, funcionava um jogo, tá? Onde tinha um juiz, poderia ser qualquer um de nós aqui, né? Que esse personagemzinho aqui azul, ficava em uma sala, e daí tinha umas duas salas. Uma sala com um outro ser humano, e a outra sala com um computador, né? Com uma máquina. E daí era passado um tema, sei lá, você vai receber duas folhas contando a história de uma jovem que tem 14 anos e gosta de escutar rock, por exemplo. Aí você chegava lá, ficava esperando, essa pessoa que escrevia uma história e a máquina sozinha escrevia uma outra história. Ao final era gerado dois relatórios e sua função era fazer o seguinte: ganhava o jogo quem conseguia provar quem era humano e quem era máquina. E isso era um jogo extremamente difícil, porque as pessoas recebiam esses dois relatórios e não conseguiam ter ideia de que era máquina, o que era humano, não conseguiam explicar. E daí foi um jogo extremamente difícil na época, e a gente para analisar e como que as coisas estão hoje em dia. Se em 1950 já estava tendo essa dificuldade de entender o que era humano, o que era máquina, imagina nos dias de hoje, sabe? Então é uma problemática que a gente está desenvolvendo aí, né, com o aumento da inteligência artificial, quando a gente não sabe mais o que é real ou não, mas a ideia, tá? Eu posso dizer aqui para vocês que isso aqui que aconteceu no 650, basicamente seria o projeto pai do chat GPT, tá? Que é essa ideia de você conversar com uma máquina, conversar com um robô, tá? E aí, em 1956, surgiu esse termo muito famoso, que é inteligência artificial. Né? Foi um termo feito pelo John McCarthy, né? E ele, através de uma conferência que fez nesse mesmo ano, juntou os mentores, né, que falavam sobre essa ideia da inteligência artificial, inclusive o Claude Shannon, né, que foi aquela pessoa que eu mostrei para vocês do xadrez ali quase agora, e nessa conferência foi tratado muito sobre essa ideia. Foi criado esse nome, e aí a ideia era que as máquinas conseguiam reproduzir artificialmente o pensamento humano. Então, até então, né, poxa, você pensa em algo que o humano pode fazer, até então é só para seres humanos. Mas aí, em 1956, teve essa ideia de que as máquinas poderiam reproduzir essa mesma situação, tá? Estou fazendo um resumo aqui para vocês entenderem um pouco mais dessa questão histórica, né? Que inteligência artificial não é de hoje. Então eu gosto muito de frisar essa questão dos anos aqui, das datas, para a gente ter essa ideia. E aí, em 1959, tá? Eu coloquei esse videozinho da menina da maçã aqui, vou explicar o porquê. Por Arthur Samuel, né, teve um termo chamado machine learning, tá? E esse termo ele é muito utilizado aí no dia a dia. Esse termo, basicamente, a tradução seria aprendizado de máquina, que é o ato de você ter uma máquina que ela aprende que nem nós seres humanos, tá? Então, eu vou postar agora, eu vou te explicar o porquê. Pedro, por que esse vídeo dessa menina da maçã? Eu queria perguntar para vocês, né, se alguém tem alguma ideia de como vocês aprenderam. Por exemplo, eu falei da maçã, como que vocês aprenderam que aquela fruta ali é uma maçã? Alguém tem alguma ideia de como que funcionou esse aprendizado, esse processo? Quer falar? Tem, tipo, um pensamento. Pedro, acho que foi dessa forma. Não tem resposta errada não, tá? Alguém tem alguma ideia de como que foi
feito esse processo aprendizado? Minha mãe falou que era maçã, então é maçã. Isso aí. Vem dessa ideia. Geralmente tem uma pessoa, né, mais velha. E isso, vendo outras pessoas comendo também. Ou então, no caso da mãe, né? Quem falou foi quem? Desculpa, foi a Kiane, né? Acho que foi a Kiane que falou esse Isso, relato. foi eu. Isso. Olha, Kiane, então, eu gosto desse exemplo, que é um exemplo também que eu trago em sala de aula quando eu vou falar sobre esse tema. De fato, né? Nós seres humanos aprendemos as coisas quando a gente é pequeno, como algum adulto, alguma outra pessoa passa essa informação pra gente. Então, poxa, um dia você, sei lá, pequenininho, tá lá no mercado. Ah, mãe, pai, o que é isso aqui? Aí vai lá, te mostra, fala assim, olha, isso aqui que você tá vendo é uma maçã. Ou então é muito comum na rua, né? Ah, tem um cachorro. Ah, o que é aquilo ali, pai? Ah, o bicho, é o uau-uau. Aí as crianças vão aprendendo assim nós seres humanos aprendemos. Você vê, é através de reconhecimento, né? Você vê um animal, um objeto, uma fruta, e aí alguém fala para você o que é. A gente aprende, tá? E as máquinas não são diferentes. Em 1959 veio esse termo do machine learning porque a ideia era que um computador conseguisse aprender por si só, através de instruções. Então, anteriormente, um jogo de xadrez, o Claude Shannon ele falava para o computador o seguinte: computador, você vai fazer isso aqui, e ele seguia ordens, né, sozinhos, mas ele seguia ordens. Agora não. Tá, o Arthur Samuel ele fez um jogo de dama, que não foi de xadrez, foi de dama, eu sempre confundo os jogos, tá? E aí, nesse jogo de dama, ele passou instruções para o computador, sim, mas o computador, com base nesse ensinamento que ele teve, ele começou a reproduzir sozinho estratégias de jogo. Então, ele aprendeu com o Arthur Samuel, ele aprendia vendo outras pessoas jogarem, inclusive aprendia com outras máquinas. E aí a gente fala que esse termo muito famoso, que é o machine learning, que é o que acontece. É o ato da máquina aprender, sabe? Ela está tendo meio que uma forma de raciocínio, ela está aprendendo, de fato, com o dia a dia, né? Com outras pessoas ou com outras máquinas. E aí é que tá. Agora eu expliquei essa ideia da maçã, né? É assim que a gente aprende, assim que os computadores também aprendem, tá? E aí, passando mais à frente, eu quero falar para vocês sobre esse termo, né? Inteligência artificial, que a gente vê muito aí. Eu coloquei essa foto do filme Eu, Robô, que eu gostava muito desse filme quando eu era pequeno, só que eu não entendia nada. Tá? Inclusive, tem muitos filmes assim, antigos que eu recomendo vocês assistirem de novo. Esse aqui é um desses filmes, tá? E aí, esse termo inteligência artificial, gente, vocês podem pesquisar em qualquer lugar. Basicamente, vai falar que é um campo da ciência da computação, que se concentra no desenvolvimento de sistemas algorítmicos, ou seja, algo que uma máquina que consegue desenvolver um pensamento que até então era somente humano, em forma de máquina. Basicamente, quando a gente escuta o termo inteligência artificial, para ficar fácil, inclusive tem essa foto aí, eu imagino um robô. Oi? Ah, tá, desculpa, esse aqui é. Tranquilo. Eu imagino um robô, sabe? Tipo, mas não é esse robô igual tá ali do filme O Robô, não. Se essa, tipo, humanoide, né, de ferro. Imagina uma máquina ali que ela basicamente consegue reproduzir ideias inteligentes, tá? Por isso que a gente fala que é inteligência artificial. São maneiras de pensar, de desenvolver raciocínio através de uma máquina, beleza? Imagina um robô que vai ficar mais fácil, tá? Então, quando a gente escutar esse termo inteligência artificial, lembra desse robô aqui, beleza? E aí, tem outro termo também que é muito famoso, que é o termo algoritmo. Tá? Esse algoritmo, ele aparece aí no dia a dia, muita gente fala assim, algoritmo do Instagram. Então, o algoritmo, gente, basicamente, o que ele é? É um conjunto de passos, tá? Então, é um passo a passo, cujo tem o objetivo de resolver um problema. Nós fazemos algoritmos do dia a dia. Por exemplo, você vai estar lá na sua casa, vai abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa para comer, fazer a janta para ver se tem alguma coisa aqui. Não era nem para dar esse exemplo de comida que eu vou ficar com fome. Vocês vão ficar com fome também, desculpa, tá? Mas vamos lá, a gente abriu a geladeira. Poxa, tem o que para comer aqui? Caraca, não tem nada. Então tenho que ir ao mercado. Então, se tiver comida for verdadeira, se for sim, você pega e faz uma janta. Se for não, você pega e vai ter que fazer um outro processo. É isso, é um conjunto de passos, tá? Tem o básico, né, que seria essa ideia, e tem também esses mais sofisticados, né, que o pessoal fala, poxa, o algoritmo do Instagram, do YouTube. Então, quem aqui já não fez uma pesquisa na internet, por exemplo, eu quero comprar uma geladeira, quero comprar um celular. Pesquisa na internet e depois entra no Instagram para vocês verem o que acontece. Tem vários anúncios. Anúncios que tentam mostrar pra gente que, olha, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. Isso é basicamente o algoritmo, sabe? Feito por linguagem de programação, mas a ideia é que recomende para você, o objetivo seria o quê? Fazer você comprar. E aí, o conjunto de passos seria levar esses anúncios para você. Então, basicamente é isso. Algoritmo, conjunto de passos, inteligência artificial, esse robô que basicamente
reproduz pensamentos humanos, tá? E aí a gente entendendo esses dois conceitos, antes da gente continuar, deu para entender essa ideia? Ficou muito confuso? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar digitando, tá? Ou estão passando aí, pode ativar o microfone e falar com a gente, não tem problema não, tá? Então até então acho que tá tranquilo, né? Tá, Luiz? Não, tá tranquilo. E aí a gente para pensar. O assunto de hoje é esse racismo algorítmico. Então contei para vocês um pouco da história, né, da inteligência artificial, como que ela surgiu. Nós vimos que a inteligência artificial não é algo de hoje, é algo que surgiu lá em meados de anos 50, 40, pesquisas que foram surgindo até chegar atualmente. Vimos também o que é inteligência artificial, né, esse termo, imagina aquele robô, e algoritmo é o conjunto de passos. Mas, Pedro, como que um robô ele pode reproduzir alguma forma de preconceito, sabe? De racismo. Como é que isso funciona isso? É que eu vou mostrar para vocês, sabe? A gente viu um termo muito importante que é o aprendizado de máquina. Se é aprendizado, a máquina ela aprende com alguém. Ela aprende com o dia a dia. E quando a gente para pensar na maneira qual a máquina aprende, aí ela pode reproduzir algum tipo de preconceitos. E eu vou trazer exemplo para vocês aqui, exemplos reais, para vocês entenderem de uma vez por todas como isso acontece. Sabe, porque a gente para pensar, poxa, no mercado de trabalho, você pensa numa pessoa que trabalhou como gerente em alguma área da Petrobras aqui no Brasil. Como é o perfil desse tipo de pessoa? São pessoas negras? São mulheres, geralmente? Não. Então, você imagina, você cria um robô que analisa currículos, como vocês vão ver aí mais à frente, e aí ele analisa o currículo e ele vai achar o seguinte, poxa, se de 1990, os anos 90 até 2015, pô, só trabalhou homens lá nessa empresa, o que ele vai achar? Ele vai achar que aquilo ali é o certo. E aí acaba não chamando mais mulheres, nem para participar das próximas etapas de uma possível entrevista. Então, eu quero mostrar para vocês como isso acontece. Basicamente, é quando esses robôs que utilizam o aprendizado de máquina, que é o que eu falei para vocês, que é o ato da máquina aprender com o dia a dia, enfim, os dados, a gente vai falar muito sobre isso. Quando ela aprende, ela, de alguma forma, repassa algum tipo de preconceito. E a ideia do racismo algorítmico, gente, é qualquer forma de preconceito, tá? E vocês vão estar vendo aqui como isso funciona. Beleza? Foi só uma ideia, só que fica algo muito abstrato. Para mim, eu não entendia muito bem como que um robô ele pode reproduzir um certo preconceito. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, que é inclusive um assunto até interessante, é que essa questão do racismo algorítmico, gente, não são culpas só da máquina em si, tá? A gente tem que já colocar a ideia que a culpa não é da máquina, e sim da equipe, das pessoas que produziram esse sistema, essa inteligência artificial, tá? Porque até vou trazer um caso para vocês que aconteceu comigo, tá? Que foi com a minha mãe, eu chegando do trabalho um dia lá, cansado pra caramba, e veio minha mãe e fala, pô, Pedro, esses robôs hoje em dia estão cheios de preconceito, né? Aí eu, tipo assim, na hora eu não entendi, mas eu já refleti, falei, pô, o robô tá cheio de preconceito, como assim? Aí ela trouxe, né, eu tava passando na televisão, que foi um caso que eu vou mostrar para vocês também, que foi da Renata Souza, onde reproduziu um preconceito onde ela estava utilizando o DALL-E, que é uma inteligência artificial de desenho, né? Então você escreve um textinho lá e ela vai fazer um desenho com base no que você escreveu. Pediu para fazer uma mulher na favela, tal, e no final gerou uma mulher com uma arma. Vocês vão ver essa notícia mais à frente. E aí teve uma repercussão muito grande aqui no Brasil também e fora sobre essa questão. Por que o robô fez isso? Porque ele, quando pediu para desenhar uma pessoa da favela, ele reproduziu uma pessoa com uma arma. Sabe? Aí é que tá, tipo, é como um robô aprende o que é uma pessoa da favela. Se você perguntar para qualquer pessoas aí que nunca entraram numa favela, fala, o que você acha como que a pessoa é? Vai falar, olha, geralmente é bandido. É o que a gente vê no dia a dia, e não é à toa que o robô aprende dessa forma também, tá? Então aquilo que eu quero mostrar para vocês não é culpa do robô em si que reproduziu isso. É culpa das pessoas que produziram ele que não tomaram certo cuidado. Tá? A gente vai ver como a gente pode, inclusive, diminuir muito, drasticamente, esses problemas de racismo algorítmico. Por quê? Porque eu tenho certeza que as pessoas que fizeram esse robô não são da favela. Ou então tem poucas pessoas lá, tipo, então elas não vão se preocupar com esses assuntos, sabe? Então, é mais aí, tá? Vem mais dessa ideia aí que eu quero levar para vocês, mas não é culpa do robô, beleza? E sim das pessoas que produziram. Quando eu falo robô, é inteligência artificial, tá? E aí, gente, aproveitando, eu quero passar para vocês um vídeo, tá? Que agora espero que minha gravação funcione, né, Rai? Que a gente já viu aqui qual o macete. Vou apresentar aqui. Funcionar. Eu vou fazer o seguinte, para evitar um problema, eu vou parar essa apresentação e vou colocar para apresentar de novo, beleza?
Coisa rápida aqui, gente. Segundos. Pronto. Vou aumentar aqui a tela. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo, tá? Que fala sobre o problema das inteligências artificiais. Desse canal Ciência Todo Dia. Alguém conhece esse canal aqui? Já viu algum vídeo dele no TikTok ou Instagram? Já sim, inclusive é muito bom. Conheço, é bom mesmo. Então, esse canal aqui é muito bom, gente. Esse canal, a Luiz também conhece. Isso aí, é um canal, tipo assim, eu me surpreendo, né? Às vezes, tipo assim, positivamente, quando as pessoas conhecem esse canal aqui, que ele tem diversos assuntos. Eu conheci esse canal muito com assuntos variados, né? O que acontece se o sol sair, sabe? Se o sol sumir, ou então se a Terra parar. Ele tem esses assuntos, assim, de ciências e curiosidade. E aí tem esse vídeo dele, que ele fala durante o vídeo, não, logicamente não vai passar o vídeo todo, tá? Mas ele fala que esse aí, eu acho que é o vídeo mais importante que ele tem no canal, que é sobre a questão das inteligências artificiais, né? Sobre os vieses, de como que isso pode gerar problemas futuros. Isso é outro assunto, tá? Mas eu quero trazer para vocês um trecho que fala muito sobre dois assuntos que aconteceram com inteligência artificial, tá? Então ele vai falar aqui para vocês. Vocês me confirmam se o som vai estar saindo? Vou dar um play aqui. Que não é motivo para se preocupar. O problema do alinhamento é uma preocupação justamente por já estar acontecendo no nosso dia a dia. Algo assim aconteceu em 2018, quando a empresa Uber disponibilizou carros autônomos. E a IA por trás desses carros foram treinadas com diversos dados. Dados como sinal vermelho significa que você deve parar, dados como reconhecimento de pessoas para evitar atropelamentos, ou reconhecimento de outros carros. O objetivo do carro autônomo era dirigir de uma forma segura, evitando pedestres e outros carros, e evitando ao máximo um acidente em geral. Em 2018 aconteceu um acidente com um desses carros que acabou deixando uma pessoa gravemente ferida, eventualmente levando ao óbito. Quando eles foram investigar quais eram as condições que levaram ao acidente, eles descobriram que o carro estava preparado para evitar pedestres em faixas de pedestres, mas não pedestres imprudentes que atravessam a rua em qualquer lugar. Tá tudo molhado. Mas mais do que isso, a IA tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta, ou até mesmo de bicicletas sozinhas. Mas ela não tinha conhecimento de uma pessoa andando na rua com a bicicleta no seu lado. Como ela não conseguiu interpretar o que era aquilo, a máquina não conseguiu tomar uma ação e, ao proteger o que ela sabia, como outros carros conduzidos por outras pessoas e outros pedestres, ela se envolveu em um acidente. E esse mostra um dos principais pontos do problema do alinhamento: os dados que as máquinas aprendem. Quando falamos em inteligência artificial hoje, quase sempre nós estamos nos referindo ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando a máquina aprende a observar uma grande quantidade de dados. Então todo o aprendizado dela está associado ao conteúdo que está sendo exibido nesses dados. No caso do Uber, a falta de imagens de pessoas segurando uma bicicleta no lado do corpo foi o suficiente para causar a morte de uma pessoa. Algo semelhante aconteceu na Amazon, onde a falta de dados de currículos de mulheres fez com que a IA criada para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens. Como a IA aprende com os dados, é a partir dali que ela vai tomar as decisões dela, e a falta de dados ou dados considerados ruins podem ocasionar problemas. A questão dos viés que os dados... Pronto, deixa eu só tirar aqui o vídeo, senão a gente vai ficar assistindo o vídeo todo, né? E aí eu não vou apresentar, deixa eu só compartilhar aqui novamente. Compartilhar, pronto. Luiz? Pronto, vocês estão vendo aí a apresentação? Não. Só compartilhar uma coisa com vocês, eu estava estudando sobre isso, Aham. e o maior problema da IA é esse tratamento de dados para não criar viés. Isso é repetido o tempo inteiro dentro do estudo de IA. É a coisa que eles mais estudam. Porque ela cria viés de uma forma muito... Tipo assim, depois que ela é treinada, é muito difícil você desfazer aquilo lá. Então, a maior importância de tudo são os dados que estão entrando. Olha, exatamente, o que o Luiz falou agora, obrigado, Luiz, aí pelo comentário, é o que a gente vai estar conversando aqui, sabe? Isso é muito importante, porque quando a gente fala para pensar nos viés, o que seria esses viés? Basicamente a maneira que a máquina aprende, sabe? Então, se você ensina para a máquina, poxa, o certo é você... Às vezes nem é a maneira que você ensina, mas o que a máquina aprende do dia a dia. Poxa, se a máquina está vendo lá, que essa empresa, como eu falei para vocês agora, né? Se a empresa só contrata homens, ela vai olhar aquele contexto ali e vai reproduzir a mesma coisa. Ela só vai reproduzir um preconceito que já existe no nosso dia a dia, sabe? E essa questão dos viés é uma parada que tem que ter muito cuidado,
Porque se você cria uma inteligência artificial e não percebe esses detalhes, ela só vai reproduzir um preconceito. Para você mudar aquilo ali é muito complicado, né? Como o Luiz falou, porque ela já aprendeu que aquilo ali é certo, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai criar um sistema, uma inteligência artificial. E eu passei esse vídeo, tá? Inclusive, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo todo. Vou colocar lá, o verdadeiro problema da inteligência artificial que aparece nesse canal Ciência Todo Dia, tá? O que acontece, gente? Ele trata dois assuntos nesse trecho que eu mostrei para vocês. O primeiro foi em relação à Uber, empresa Uber, que utiliza, né, aquela tecnologia de carros autônomos, que é os carros que dirigem sozinhos. Então, talvez alguém aqui, né, já viu no Instagram algum vídeo, a pessoa vai chamar lá o Uber, chega o carro, tipo, não tem ninguém, nenhum motorista ali, né, o carro dirigindo sozinho. E falou sobre a questão da Amazon, tá, que é um assunto que eu trouxe para vocês aqui, um relato parecido. Mas vamos falar sobre a primeira questão do Uber. O que aconteceu? No vídeo, ele disse que teve uma situação onde o carro, né, provavelmente deve ter sido em uma curva, foi e atropelou um rapaz que estava andando com a bicicleta do lado. Por que esse acidente ocorreu? Eles pesquisaram lá, foram a fundo o que aconteceu. Poxa, que erro teve na máquina para ser gerado um acidente? Que a máquina aprende, tá? Ela aprendeu que ela não deve atropelar pessoas de moto, outros carros, pedestres, pessoas de bicicleta. Só que até então, nesse período que esse acidente aconteceu, a máquina, a inteligência artificial, ela não sabia identificar pessoas ao lado da bicicleta. Sabe, um exemplo também que a gente pode trazer, imagina que tem uma pessoa com roupa de palhaço, aquelas bicicletas de lá, tipo, de circo, sabe, aquelas gigantes. Talvez a máquina vai olhar para aquilo ali e vai pensar, pô, o que é aquilo? Não sei o que é. Se tiver em uma curva, ela vai fazer essa curva e tiver que atropelar ou uma moto, ou aquilo que ela não sabe o que é, ela vai atropelar aquilo que ela não sabe. Sabe? Então, a ideia da inteligência artificial é isso. Nesse vídeo ele trata muito sobre o assunto do problema do alinhamento. Que é como a máquina aprende, como que ela pode... Você pode estar achando que está resolvendo um problema, mas está criando outros problemas sérios. Então, por ela não ter aprendido a identificar uma pessoa do lado da bicicleta, uma pessoa morreu. Sabe? Ela atropelou a pessoa, porque ela não sabia. Então, se ela tiver que atropelar uma moto ou um carro, e ela tem que passar, ela vai atropelar essa pessoa. Porque é a maneira que a inteligência artificial aprende, sabe? Então, gera outros problemas. Será que um carro artificial autônomo é 100% seguro? Será que ele vai identificar todas as combinações? Será que ele identificaria uma pessoa, né, com aquelas bicicletas de circo, ou então uma pessoa com uma fantasia? Sabe? São esses problemas que são gerados. E aí teve esse relato do Uber, né, que foi bem famoso, e o outro relato foi da Amazon, sabe? O que aconteceu na Amazon? Para explicar para vocês. Basicamente foi o seguinte: criaram uma inteligência artificial para pesquisar currículos, tá? E aí a inteligência artificial, o que ela fez? Poxa, a Amazon, uma das maiores empresas do mundo, a Amazon ela sempre cresceu, então o robô pesquisou e falou, poxa, minha empresa é boa, essa empresa aqui ela teve bons resultados. Eu vou analisar quem trabalhou aqui. Pessoas que trabalharam aqui, elas geralmente estudaram em tal lugar, eram assim e tal, beleza. Caraca, mano, vamos botar aí, 100 pessoas que trabalhou aqui na Amazon. 98 eram homens. Beleza. O robô pega essas informações e vai que na hora de reproduzir, chamar uma próxima pessoa para trabalhar, ele vai olhar e vai falar o seguinte, poxa, tem o currículo de uma mulher ou o currículo de um homem? Ele vai falar o seguinte, poxa, se na minha empresa, a empresa cresceu pra caramba, só trabalharam homens ali dentro praticamente, eu vou chamar um outro homem. E aí o robô automaticamente excluía qualquer currículo de mulheres. E essa problemática que eu quero passar para vocês, sabe? Foi tipo assim, foi problema, foi culpa do robô? Tipo assim, ter feito esse tipo de preconceito? Não. E as pessoas que produziram o robô, sabe? Ele acabou reproduzindo, mas aí é que tá. As pessoas que produzem que tem que ter cuidado com esses viés. E esse aí é os viés. Eles têm que fazer um sistema de inteligência artificial, tem que, olha, a gente vai chamar todo tipo de pessoa, a gente vai analisar todos os tipos de currículos, não currículos somente que tenham nomes masculinos, sabe? Porque a gente tem que ter esse cuidado. Pois se a nossa empresa só trabalhar um homem, a gente tem que ter cuidado para que o robô não reproduza esse preconceito. E é algo histórico, sabe? É algo historicamente, a gente sabe como é que as coisas são formadas. E aí, é isso os viés, a gente tem muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado da maneira qual o robô vai reproduzir as coisas, sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que esses preconceitos, gente, que acontecem por inteligências artificiais, são preconceitos do cotidiano. São problemas que a gente já tem historicamente. E aí o robô, ele basicamente só reproduz, sabe? Então, tá dando para entender essa ideia de como que esses preconceitos das inteligências artificiais são gerados?
basicamente é quando o robô reproduz algo do cotidiano, algo que já está ali enraizado, sabe? Então acho que está dando para entender essa ideia, né? Então, alguma coisa? Beleza, eu vou passar para vocês alguns casos aqui, tá? Mas essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. Então, racismo algorítmico é o ato de quando a inteligência artificial isso aí, coisas que podem passar despercebidas. Então, às vezes a gente está montando ali esse projeto, vamos pegar um robô que ele vai automatizar a nossa análise de currículos. Uma pessoa, né, um ser humano, conseguiria analisar 10 currículos por dia. Agora, essa máquina, esse sistema, ele analisa 100. Aí, pô, beleza, caraca, agora vai ser muito bom. Nossa empresa ela vai ter vai conseguir englobar mais pessoas, vai conseguir filtrar, vai encontrar melhores pessoas para as empresas. Só que, poxa, esses cuidados aí. A gente tem que ter esses cuidados, sabe? Então, é um preconceito que muitas das vezes não enxerga, né? Então, a gente acaba repassando isso adiante, mas é algo que já existe na vida real. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, tá? Caso vocês forem pesquisar sobre racismo algorítmico, vocês provavelmente vão ver esses dois nomes aqui. São duas pessoas referentes aqui no Brasil que tratam, que lidam sobre esse assunto, inclusive sobre essa questão dos viés, né? E até a criação de leis, tá? Não trouxe muito a ideia para vocês aqui hoje sobre as leis, né? Porque leis novas estão surgindo que tentam batalhar em relação a isso. Quando você vai criar uma inteligência artificial, ela tem que ter um conjunto de regras ali, sabe? Leis novas estão surgindo. E aí essas pessoas aqui sempre aparecem, sabe? Em artigos, em sites. A Nina, né? Alguém mais conhece alguém aqui? Jaqueline falou que conhece a Nina. A Nina é da hora, né? A gente sempre fala da Nina, né? A Rai tem a foto com ela também. Minha foto ficou... Até a gente foi pro evento, né? Tirei foto com ela, aproveitei. Aproveitar, né? Tipo assim, uma pessoa, referência é uma pessoa muito, muito importante, sabe? Ela é denominada, né, como fala, hacker da hora, hacker da, tipo, antirracista, como é que ela é denominada, né? Uma chamada. E ela, inclusive, trabalhou na rede, né, Rai? Também onde eu trabalhei um período da pandemia, foi pouco tempo, mas eu não vou contar muito da história dessas pessoas aqui, mas é só para vocês terem uma ideia que são pessoas que estão lutando com desse assunto, sabe? Racismo algorítmico. Então, é uma boa até vocês darem uma pesquisada sobre a Nina da Hora e o Tarcísio Silva. Nina da Hora do Rio de Janeiro, tá? Então ela é formada em Ciência da Computação pela PUC. E o Tarcísio, ele, se não me engano, é Ciências Sociais que ele faz. E formado pela Bahia. Ele trata muito sobre essa questão do racismo, dos preconceitos das inteligências artificiais. Os dois, né? Trabalham muito sobre isso. E aproveitando que a gente está falando sobre eles, tem um site, tá? Que é bem interessante que a gente está conhecendo aqui, que foi desenvolvido pelo Tarcísio Silva, né, sua equipe, que era basicamente uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo que mostra para vocês casos de racismo algorítmico, tá? Então tem esse site aqui aberto já, porque eu vou mostrar para vocês. Não estou conseguindo... Oi? Eu vou ler aqui no chat, que eu achei importante o que o Márcio falou. Que ele disse que vai a notícia de carros automáticos, que revelou que pessoas negras têm 5% de chances a mais de serem atropeladas. Tá vendo? Olha, essas informações são bem importantes, sabe? Inclusive, isso acontece porque, a gente vai ver alguns casos, mas provavelmente isso acontece porque quando eles vão treinar o robô, treinar essa inteligência artificial, eles não treinam com pessoas negras, sabe? Então, eu vejo muitos vídeos, assim, vocês vão ver aqui casos assim, parecidos com esse. Inclusive vídeo do pessoal fazendo meme na internet. Eu vi um vídeo, foi recente, foi uns 2 meses atrás. Era um vídeo gringo, de um shopping, onde o rapaz colocava, tem aquelas torneiras, né, tipo, por aproximação, aí a pessoa branca colocava a mão, aí a torneira, a água caía. Aí a pessoa negra colocava a mão, tipo assim, não acontecia nada. O cara chegava, botava um papel e a água caía. Por que esse tipo de coisa acontece? Aí a gente, às vezes, vê um assunto desse, leva pro lado da brincadeira, do meme, acha engraçado, tipo assim, a torneira é preconceituosa e tal. Mas isso sim é o racismo algorítmico. É porque a pessoa negra, tipo assim, ela... Isso aí, tá vendo? A gente geralmente vê vídeo meme, acaba que esses assuntos eles vão passando despercebidos. E aí a gente para pensar, por que a pessoa branca, quando você coloca ali para reconhecer, né, por aproximação, ele reconhece, a pessoa negra não. Porque na hora que estavam fazendo esse sistema, testaram somente com pessoas brancas. E aí o robô, né, aquele sisteminha ali, ele aprendeu a identificar que um ser humano somente tem aquele tom de pele. Porque não foi feito teste com todas as tonalidades de peles. E aí é problemática que vão sendo geradas. Sabe? Inclusive, vocês, caso... Eu vou passar algumas notícias aqui, né? Caso vocês conheçam alguma outra, vocês podem estar falando também, tá? E aí eu vou falar para vocês alguns casos sobre racismo algorítmico através dessa linha do tempo.
E o primeiro caso que você tem registro é esse aqui de 2010, gente, da câmera da Nikon. Basicamente, foi um sistema, tá? Eu vou desse site aqui, eu vou estar mandando o link para vocês também aqui no chat, tá? Tanto do... Acabei esquecendo de colocar do vídeo também. Inclusive, esse material, ó, eu posso estar passando o link para você, para depois estar mandando pro pessoal, tá? Quem quiser ter acesso. Basicamente, o que aconteceu em 2010? A Nikon, ela inventou esse sistema onde as câmeras, elas analisavam as expressões faciais. Tá? São tecnologias que tem aí hoje em dia. A gente geralmente vai tirar foto, aparece esse quadradinho em volta, né? E aí ele reconhece as pessoas, sabe que são pessoas. E aí essa tecnologia de reconhecimento facial mostrava, tipo assim, o que a pessoa estava fazendo. Se a pessoa estava sorrindo, se a pessoa estava com os olhos fechados, se a pessoa estava triste. E aí, todo asiático que ia tirar foto aparecia que estava com o olho fechado ou piscando. Aí você para pensar, poxa, calma aí. A pessoa chega lá, a pessoa asiática, geralmente ela tem o olho um pouquinho mais puxado, né? Mas era para acontecer esse tipo de coisa? A pessoa tá piscando? Não, não tá. Então por que o robô fez isso? Por que essa inteligência artificial fez isso? Porque na hora que eles foram produzir essa câmera, testaram somente com pessoas que não são asiáticas, né? Que não tem o olho puxado. Quando ela viu uma pessoa asiática, ela falou, opa, calma aí, tá piscando, ou então os olhos estão fechados. E aí é a problemática que acontece. Sabe por quê? Porque não foram feitos testes antes de lançar esse sistema com pessoas asiáticas. Sabe? Então, é aí que tá. Esse site que ele mostra muitos casos. Vocês vão ver uma coisa aqui. Aqui embaixo tem os anos, né? Então tem 2010 e vai passando. Conforme os anos vão avançando, os casos eles aumentam muito, muito, muito. Sabe? Vocês vão ver que vai chegar aqui agora 2023 para 2024 e é assim, é muito caso um do lado do outro, sabe? E aqui eu vou passando para vocês e mostrar alguns casos aqui, né, que são interessantes a gente falar. Inclusive, esse outro caso aqui, de outubro de 2013, eu presenciei, sabe? Na época desse 2003, 2012, mexia muito no Facebook, hoje em dia o Facebook poucas pessoas usam, né? Mas eu entrava muito para ver coisa de meme. Eu lembro de um desses grupos de meme do Facebook, o pessoal falava o seguinte, pô, se você chegar lá no Google agora e pesquisar assim, mulher negra dando aula, aparecia só conteúdo pornográfico. Se você colocasse mulher branca dando aula, aparecia professoras. E aí, esse questão do resultado aparecia muito nisso. Se você colocasse lá, garotas negras, aparecia coisas relacionadas a conteúdo pornográfico, garotas brancas, pessoas mesmo. Mas por que isso acontece? Porque o algoritmo de pesquisa, tem então isso que eu falei agora da garotas dando aula, era do Google, né? O mecanismo de pesquisa do Google, o algoritmo, ele via que todo mundo que ia pesquisar sobre pessoas negras, mulheres negras, atrelava essa questão do conteúdo pornográfico. Então, quando você faz uma simples pesquisa no Google falando sobre, tipo, mulheres negras, ele já associa isso, porque é o que as pessoas pesquisavam. Então, essa questão de ver a mulher negra como objeto sexual, isso é culpa do robô? Não, isso é algo que já acontece aí na nossa sociedade no dia a dia. E aí ele pega esses resultados e acaba mostrando. Sabe? Logicamente, o Google tirou isso posteriormente, tá? Mas foi uma parada que ficou por muito tempo aí. Sabe? Isso até então era normal. Antes desse assunto ele ganhar uma repercussão maior de racismo algorítmico, isso aí acontecia, até hoje acontece. A gente não percebe. Tá? Um outro relato também que não está aqui, eu gosto de falar muito sobre esses relógios, sabe? Smartwatch, assim, relógios assim. Tinha um caso da Mi Band, se não me engano, Mi Band ou da Xiaomi. Eu não tenho certeza se é a Mi Band, tá? Eu devia ter pesquisado essa notícia aqui, mas eu lembrei dela agora. Foi um outro meme também que eu vi na internet, que eles geralmente esses relógios fazem, né? O batimento cardíaco, verifica o oxímetro, o nível de oxigênio no sangue da pessoa. E aí pessoas com a pele escura, pessoas negras, não conseguiam ter esse resultado. Tipo assim, ele não conseguia, o infravermelho do relógio não conseguia captar. Aí você fala, poxa, calma aí, por que está acontecendo esse tipo de coisa? Sabe, aí que a gente vai vendo mais para frente. Outro caso que eu quero mostrar para vocês aqui, são vários, tá? A gente pode ficar aqui horas e horas vendo sobre esses casos. Eu quero mostrar para vocês aqui um dos mais impactantes, que foi esse aqui, tá? De julho de 2015. E vocês estão vendo, né? Tipo, até então vimos casos de 2010, teve um 2013, esse aqui 2015, do Google Fotos. Esse do Google Fotos aqui foi bizarro, tá? Ele basicamente era uma tecnologia, né? Que até então, até hoje em dia, eles utilizando, onde o Google Fotos, você tirava foto de um carro, ele aparecia lá, carros, árvores, cadeiras, e assim por diante. Aí, quando dois jovens tiraram fotos, apareceu gorilas. Sabe? E eu lembro que, nesse caso aqui, na época eu não presenciei, então se presenciei eu não lembro, tá? Mas quando você pesquisa sobre isso aqui, você vê que o Google ele simplesmente tirou o serviço do ar, pediu desculpa e
voltou como se nada tivesse acontecido, sabe? Olha a problemática que isso foi gerado, sabe? Mas esse aqui foi o primeiro caso que teve uma repercussão tipo, mundial, que muita gente começou a falar sobre esse assunto e começou a observar mais esses detalhes. E daí, tá, depois de 2015, vocês vão ver aqui embaixo que os casos só foram aumentando, sabe? Logicamente, né, o uso das inteligências artificiais começaram a ficar mais presente no nosso dia a dia, e aí esses casos foram ocorrendo. Aí você pensa, caraca, Pedro, 2 jovens pretos ali tiraram foto e apareceu como gorila. Por que aconteceu isso? Porque quando eles estavam testando como pessoas, colocavam pessoas brancas e não testavam com pessoas negras. Aí a inteligência artificial verificou e colocou aquela besteira ali, sabe? Então, foi um dos casos que teve uma repercussão, né? Todo mundo falando de 2015, o tempo vai passando. Teve esse aqui também que ficou bem famoso, e foi da chatbot do Twitter, né? Da Microsoft. Basicamente, o que acontecia? Era uma inteligência artificial que ela falava, pegava os tópicos ali mais relevantes e falava sobre o assunto. Por exemplo, a Flamengo ganhou ontem do Bahia. Aí o pessoal tá comentando isso aí, tá no sistema flamenguista aqui, tá? Eu sou um flamenguista, então a rádio sabe que eu toda vez que falo do Flamengo, tem que falar. E aí, tipo, jogou lá, poxa, o Flamengo foi campeão, ó, já usa no Flamengo, ganhou do Bahia. E aí, tipo assim, ela vê esse assunto e começa a repercutir. Pô, o jogador tal do Flamengo é muito bom, não sei o quê. Ela aprende com o contexto que as pessoas estão falando e reproduz. Gente, o que aconteceu em 2016? Em menos de 24 horas, essa inteligência artificial chamada TEI da Microsoft reproduziu diversas formas de preconceito. Porque ela falava assim, pô, pessoal, vamos conversar, falem alguma coisa aí. O pessoal chegava lá no comentário, os homossexuais têm que morrer, pessoas negras têm que morrer, nazismo é certo. E aí ela começou a reproduzir isso. E começou a fazer, tipo assim, postagens representando diversas formas de preconceito. E aí a Microsoft pegou e tirou essa inteligência artificial do ar e nunca mais foi utilizado. Então, é essa a ideia. Não foi culpa da TEI, né, dessa inteligência artificial, mas as pessoas que produziram que não tomaram cuidado para que ela não reproduzisse certos assuntos. Não, ela só aprendia ali o que era e começou a reproduzir, sabe? E é essas problemáticas que eu quero mostrar para vocês. Vou passando um pouco mais aqui. Tá, que o tempo passa bem rápido, gente. Estou vendo aqui, eu vou falando. Aqui, como eu falei, eu sempre falo isso aqui para os alunos, se a gente ficar, tipo, horas aqui, a gente consegue ver cada desses assuntos. E aqui tem uns links, tá? Inclusive, esse site é muito bom, porque tem uns links que a gente pode acessar essas matérias. Isso aqui foi um projeto também que eu sempre mostro para os alunos, né? Foi uma inteligência artificial criada para identificar, né? Tipo, qual é a mulher mais bonita, tipo, concurso de beleza. E aí, de todas as mulheres que enviavam, muitas mulheres negras também enviavam as fotos para ser analisadas por esse robô, e aí ele sempre tendia a escolher mulheres brancas. Ah, Pedro, por que ele fazia isso? A gente sabe qual é o padrão de beleza. A gente vê o robô ele também pesquisa sobre isso. Ele vê os cinemas, vê nos filmes, analisa tudo. Poxa, a mulher branca tem aquele padrão ali. E aí, quando a pessoa manda uma foto, ele aprendeu do dia a dia que a mulher branca é o padrão de beleza, então ele vai achar que as mulheres brancas só são as bonitas para aquele concurso. E aí é que tá essa problemática que vão sendo geradas. Não o problema do robô. Tá vendo aqui? Questão do. Até Pokémon Go, tá vendo? Reconhecimento facial, que isso aqui é um assunto bem. Que a gente vai falar bastante também, tá? Daqui a pouco. Sobre reconhecimento facial, porque a parada é bem séria, sabe? Aqui tem vários casos aqui, a gente pode estar passando aqui por vários casos. Vou pular um pouco no tempo aqui, para 2024, que eu quero dar para vocês. Na verdade, foi novembro de 2023, deixa eu ver se foi por aqui. Quero mostrar para vocês uns 2 casos. O primeiro caso foi esse da Renata Souza. Agora, tá vendo? É tanto caso que a gente fica perdido. Isso aqui já é 2024, né? Então, pessoas em relação a reconhecimento facial. É tanto caso que a gente fica até perdido. Deixa eu procurar esse da Renata Souza. Acho que foi outubro, se eu não me engano, acho que foi outubro. Aqui, acho que foi. Cadê? Tá chegando. Esse aqui. Tá, esse aqui foi o caso que eu falei para vocês, né? Que minha mãe chegou e falou: pô, Pedro, esses robôs hoje em dia estão cheios de preconceito. O que acontece, né? Foi essa inteligência artificial que eu falei para vocês, a DALL-E. Você faz um script, né? Que o script é um texto. Você chega lá, escreve. E aí ele reproduz uma imagem em relação àquilo. E aí, num dos scripts que a Renata Souza fez, né, ela acabou sendo gerada uma imagem de uma mulher com uma arma. Isso aqui teve uma repercussão muito grande. Alguém viu essa notícia quando ela surgiu, ou lembra? Eu lembro, né, Rai? Você tinha comentado comigo até dessa vez, foi inclusive quando eu estava montando esse conteúdo, que foi no dia dessa notícia aqui, foi na semana. É bem complicado. Então, tipo assim, eu trago isso para vocês porque eu trabalho na Rede da Maré, né? A gente é uma ONG lá na favela, fica na Nova Holanda.
E aí, um dos projetos das minhas turmas, vamos fazer tipo eu sempre era uma turma chamada Formação Profissional de Informática. Era uma curso de informática, e aí um dos projetos que a turma tinha que fazer, ela tinha que buscar algum problema na maré e tentar resolver isso utilizando tecnologia, sabe? E aí uma das turmas teve uma ideia de fazer um aplicativo, englobava todo o comércio da maré, enfim. Eu quero chegar com isso. Quando esses alunos eles chegaram para montar um material sobre do que eles estavam fazendo, que era o Complexo da Maré, eles chegavam lá e, Pedro, vou colocar uma foto da maré aqui, vou colocar, tipo assim, as casas da maré, as ruas, para fazer um trabalho, uma apresentação maneira. Eu falei, beleza. A gente chegava para pesquisar, botava assim, Complexo da Maré. Apareceu operação, aparecia pessoas mortas, bandidos, aí a gente falava, Pedro, ele chegava para mim tipo, e veio com essa discussão, falou, Pedro, caraca, tô pesquisando aqui sobre a maré e só aparece coisa de operação, só aparece, tipo, bandido. Por que isso acontece? Aí eu entrei com esse assunto, falei, gente, isso aí é uma questão do racismo algorítmico. Porque o Google, o mecanismo de pesquisa do Google, ele vai reproduzir aquilo que ele está vendo como matéria, que ele está vendo como postagem. Então, se você só vê matérias relacionadas a operações no Complexo da Maré, ou então qualquer outra favela do Rio de Janeiro, você faz uma breve pesquisa. 90% dos assuntos que você vai ver vai ser aquilo ali. Mas você não vê projetos na Maré, você não vê os projetos que tem na rede da Maré, outras ONGs também, outras instituições que estão trabalhando ali. Não, agora operações você vê, sabe? E isso é uma ideia que acontece no dia a dia, sabe? E os robôs reproduzem. Não foi à toa que o Dowd, né, ele ficou, inclusive, ficou fora do ar por um tempo, e aí agora se você tentar entrar nessa inteligência artificial e tentar forçar isso, cara, você faz uma pessoa negra com uma arma. Aí não, aí já não funciona mais, porque eles tomaram esse cuidado depois que a merda já aconteceu, sabe? E isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Então, uma das discussões que eu quero passar para vocês, diante de todos esses assuntos, é como que a gente, poxa, Pedro, como que a gente faz então para processar isso? Eu não foi, acho que foi o Luiz, né, que falou aqui sobre a questão dos viés no começo aqui no meados da nossa conversa, e muita gente, tipo, você fala, poxa, como que a gente trabalha com isso para isso diminuir? Um dos casos, tá, gente? Não estou falando aqui que é a, a, a questão concreta, tipo assim, para resolver esse problema, porque é um problema bem complexo. Mas, poxa, eu vou falar aquele primeiro relato que eu mostrei para vocês, que foi esse relato da câmera da Nikon, tá? Eu fico imaginando o seguinte: vocês acham mesmo que se tivesse asiáticos no treino dessa inteligência artificial, eles deixariam cometer esse deslize aí, esse erro de dizer que eles estão piscando? Não iria. Não, vamos botar mais além aqui. O que a gente viu aqui no caso de 2015, né? Que foi o do que teve uma repercussão muito grande. Você acha que se tivesse pessoas negras ali trabalhando na inteligência artificial do Google Fotos, deixaria passar uma coisa dessa? Sabe? Então, a gente para e pensa, fala, poxa, então quer dizer que se tivessem equipes mais diversificadas trabalhando na produção dessas inteligências artificiais, tivesse mais pessoas negras, mais mulheres, esses erros eles diminuiriam, com certeza, porque você não ia deixar passar. Pô, eu não vou fazer inteligência artificial que a parada olha para mim e fala que eu sou um gorila. Pô, porra, essa, não vou deixar isso acontecer. Então, é uma das coisas que são trabalhadas, sabe? Como a diversidade das equipes. Então, logicamente, vocês estão num processo aqui, né? Que vocês estão aprendendo a coisas de tecnologia, estão aprendendo programação. Não sei se a turma aqui é nova, Raia, porque tipo, eu fico perdido nas turmas, né? Ou ela já está há um tempo? Cara, tá misto, né, gente? Tá misto, né? Tá misto. Tem uns que formaram já. Então, eu sempre gosto de perguntar isso, né? Porque a gente era da tecnologia, é muito interessante, sabe? E é muito importante também para independente da área que você for seguir, sabe? Então, Pedro, eu quero fazer história, quero fazer letras, mas vai ter que utilizar tecnologia. E aí o tempo vai passando e a inteligência artificial ela vai fazer mais parte, já está fazendo, mas ela vai ficar algo mais enraizada nas nossas vidas. E a inteligência artificial, por estar em todos os cantos, em todos os lugares, a gente tem que tomar esses certos cuidados tipo assim, observar esse tipo de coisa acontecendo. Então, eu mostrei para vocês alguns casos aqui. A gente pode observar que nesse site, tá, em que não tem todos os casos, tem diversos aqui. E a cada dia que passa, cada ano que passa, a parada aumenta. Né? Estou aqui embaixo, a gente para ver em 2024, já tiveram diversos casos ali de racismo algorítmico, sabe? Então, o que eu quero trazer para vocês é essa ideia, sabe? De a gente ter um certo cuidado do que a gente vê no dia a dia. A gente também pensar mais, de tentar debater o que está acontecendo. Será que isso, tipo, muita gente trata isso como normal, sabe? Eu falei do meme ali quase agora,
Porque quando a gente, às vezes, é nós mesmos, tá? E, tipo assim, eu me enquadro nisso, porque às vezes a gente vê uma parada e leva muito na brincadeira. Poxa, a pessoa vai lá no shopping, coloca a mão e aí a água não cai. Poxa, aí o pessoal ia lá, tipo assim, começa a zoar. Só que esse cuidado a gente tem que ter, gente. A gente tem que observar esse tipo de coisa, principalmente por conta disso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é o assunto, tá? Tem aqui essa próxima página. Utilizando inteligências artificiais com a ideia do reconhecimento facial. Basicamente, o que é o reconhecimento facial? Né? É uma máquina lá, né? uma câmera que tem, que ela vai analisar o rosto de pessoas e ela vai ver se essa pessoa está foragida, por exemplo, da cadeia. Então, a polícia, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, tem uma base de dados que são fotos de várias pessoas aí que estão foragidas, pessoas que já foram presas, pessoas que ainda estão devendo alguma coisa à justiça. E aí, essa base de dados ela está lá armazenada. O que esse robô faz? Ele está lá guardado, ele vai estar em cantos estratégicos aí do Rio de Janeiro, ou então qualquer outro lugar, tá? Então, poxa, vai estar no metrô, vai estar numa praia, e aí essa câmera vai analisar o rosto de várias pessoas ao mesmo tempo. Vai analisar. Opa, analisou de uma pessoa, e essa pessoa aqui, ela tá foragida. Essa pessoa que era para estar na cadeia. A gente para pensar no contexto. Quais são as pessoas que são presas geralmente? Assim, as pessoas que... O preconceito está aí, né? A gente vê que a maior parte, sei lá, 90% das pessoas que estão, não é esse valor, tá, gente? Eu estou chutando aqui. 90% das pessoas que são presas são pessoas pretas, e você coloca um robô para analisar isso, ele vai reproduzir o mesmo preconceito que já acontece normalmente, como a polícia já faz. Então, o robô chega, ele vai analisar o rosto da pessoa, caraca, isso aqui eu acho que é aquela pessoa que está lá. E aí, manda uma notificação para a polícia não vai querer saber, vai pegar ali, leva a pessoa para a cadeia, depois verifica que aquilo ali é a pessoa inocente. Então, foi um caso que aconteceu. Tem outros casos, se vocês pesquisarem sobre erros de reconhecimento facial, existem diversos casos, tá? Principalmente na Bahia. Bahia, dos anos 2020 para cá, investiu muito nessas tecnologias. E aí, poxa, na Bahia você para pensar que 80% da população lá é negra, sabe? Então, estava tendo muitos erros de pessoas sendo presas inocentemente. E esse caso foi aqui no Rio de Janeiro, tá? Esse Danilo, ele ficou preso 55 dias, sabe? Depois de uma câmera que identificou ele como criminoso. E aí, por algum motivo, uma foto dele parecida com ele foi parar na base de dados lá da cadeia. E aí, uma dessas câmeras identificaram essa pessoa e levou. Sabe, isso aqui são casos que acontecem geralmente porque isso está sendo mais implementado agora, tá? Então tem essa notícia aqui. Inclusive tem um trecho, deixa eu mostrar para vocês se eu consigo encontrar aqui. Porque eu não acabei de não marcando, tá? Mas eu tô aqui do Globo. Mas ele fala que, tipo assim, até, ó, tá vendo? Um dos relatos ele fala que quando aconteceu isso da última vez, ele foi abordado na rua sem saber de nada. E isso acontece. Tem outros casos também, gente, como eu falei da Bahia, teve um caso que ficou bem famoso no Brasil, de um menino que ele foi preso no metrô. Tipo assim, o jovem tinha para adolescente ali 16 anos. Do nada a polícia, tipo, recebeu uma notificação, prendeu ele, e aí ele foi preso e, tipo assim, injustamente. Sabe, imagina o trauma que aquele adolescente ele ficou. Sabe, ele vai andar na rua com esse medo de poder ser preso novamente. E são esses problemas, sabe? A inteligência artificial, ela tá aí, ela é uma coisa ruim para a sociedade? Certo ponto sim, tá? Em certo ponto sim, mas ela também está chegando aí para ajudar e para estar trabalhando com a gente. Então você vai ver uma inteligência artificial em tudo. Então, hoje em dia eu vejo muitos vídeos, tipo assim, que chega a ser até engraçado, né, na internet, utilizando vozes de famosos. Pegar lá, pegar a voz do Neymar, fazer um vídeo, coisa desse tipo. Isso acontece, sabe? E a inteligência artificial ela vai estar aí no nosso dia a dia, e esses preconceitos também, infelizmente, vão estar sendo reproduzidos de mais vezes, sabe? Mais vezes só vai aumentar esse número de casos. Beleza? Então, a ideia, a conversa que eu queria trazer para vocês era essa, mais uma reflexão que nós temos que ter, entender esse conceito de inteligência artificial, entendendo que é a maneira que um robô, né, uma máquina ali, ela aprende, e se ela aprende com os dados, se os dados eles não tiverem um certo cuidado, ela vai reproduzir preconceitos que já existem na vida real. E às vezes a gente nem percebe, tá? A gente vai passando essas coisas e nem percebe. E aí eu queria pegar esse momento aqui final para conversar com vocês. Sei que eu vou falando muito, né? Falando em sequência não paro, mas eu queria conversar com vocês de relatos, se vocês já conhecem algum caso ou querem trazer alguma ideia. O Luiz falou uma coisa muito interessante, foi a questão dos vieses. Vocês já se conheciam sobre esse assunto? Ou tem alguma coisa para falar sobre? Vou pegar esse momento aqui mais para conversa mesmo.
E aí, alguém que tem alguma notícia? Isso aqui trouxeram ali, né? Questão dos 5% de chance de ser atropeladas, essa notícia do carro atual, mas essa eu não conhecia, pessoas negras. Então é uma ideia que a gente pode estar trabalhando, tem, inclusive no próximo material. Provavelmente deve ter essa notícia ali no site que a gente acabou de ver. Só que é tanta notícia que a gente fica perdido, vocês viram, né? O Tem Pedro. algum relato, aí? Aham. Não, eu só ia recomendar aquele documentário. Lembra que eu falei contigo? Eu vou te mandar por mensagem. Que eu ia Eu sempre esqueço. Consegue mandar o link também aqui daquele do documentário? Peraí, deixa eu te enviar aqui. Tem um documentário que a Rai passou, né? Inclusive, quando ela foi falar sobre esse assunto também. Eu sempre esqueço desse documentário, cara. Eu gosto muito do site, né? Que eu falei pra vocês ali do Tarcísio, porque ele traz também essas notícias atuais. Então, conforme for passando alguns casos, eles vão atualizando ali. Às vezes tem diversos casos que também não estão no site, sabe? Esse documentário fala muito sobre esse assunto. Vê aí. Alguém já chegou a presenciar alguns desses assuntos que eu falei pra vocês? Um que eu percebi ali, que eu de fato, né, conhecia, era a questão da pesquisa, né, tipo assim, de mulheres negras, e isso que eu falei para vocês da favela. Então, tinha um também que se você chegasse e colocasse assim, no Google, logicamente eles vão atualizando isso, tá? Eles não vão deixar, depois que esses erros começam a ser repercutidos, aí a empresa vai lá e muda, só depois que as coisas acontecem. Mas tinha onde você colocasse peles feias, pessoas com peles de cor de pele feia, aparecia realmente pessoas negras também. Era uma prática que acontecia na pesquisa do Google, tá? Eu tô falando do Google, tipo assim, uma parada surreal. Do Google eu já vi várias notícias sobre, inclusive aquela que eu tinha comentado contigo, caraca, do vestido de casamento, lembra? Que aí Eita, eu não lembro. fazia pesquisa e só apareciam mulheres brancas. Ah, verdade, verdade. Tinha comentado isso comigo também. É que nem das professoras, né? Se você colocasse, tipo assim, professoras ou mulheres brancas dando aula, parecia professoras. Agora, mulheres negras, parecia só conteúdo questão pornográfica, né? Então, sabe, são esses assuntos que acontecem, muitos desses estão aí ainda, tá? Provavelmente a questão do complexo da maré, com certeza ainda tá, porque esse assunto que aconteceu foi ano passado. Então, sabe, essa parada acontece no dia a dia. Conseguiu encontrar. Esse comentário tinha no YouTube, não tinha, Ai? Agora tem só na Netflix. Ah, tá no Netflix. Pô, ele é muito bom. Aí fala dessa, se eu não me engano, é uma professora que ela faz os estudos depois que ela percebe que ela coloca uma máscara em frente a uma câmera e a máscara de reconhecimento facial, tipo, reconhece a máscara dela, que é branca, mas não reconhece o rosto dela. E aí ela começa a procurar saber sobre dados, pesquisar. Aí é muito maneiro. Pô, tá vendo? Isso é interessante, sabe? Esse documentário que conta basicamente disso acontecendo, né? E se eu não me engano, esse caso ele não é brasileiro, não, né? Ele é gringo, né? Isso. Caso gringo. E esse assunto, gente, vocês vão ver ele mais vezes, tá? Então, muita gente, quando eu passo, inclusive nas minhas turmas, ou pouca gente ou quase ninguém, de fato, ouviu falar dessa questão do racismo algorítmico. Ou não imagina, tipo assim, quando eu começo passando essa introdução, né, sobre o preconceito, qualquer forma de preconceito que pode ser gerada por um robô, só a pessoa fala, caraca, Pedro, como assim? Como que um robô vai reproduzir preconceitos? Mas é isso, a gente só pegar aquele termo aprendizado de máquina, que é o machine learning, a gente vê que se a máquina aprende com os dados, se ela aprender coisas que já acontecem no cotidiano, ela vai reproduzir aquilo, sabe? Então, é essa a questão dos viés, essa questão que a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, é porque eu não trouxe aqui, tá? Mas tá tendo umas discussões no mundo todo sobre leis, sabe? Sobre, na verdade, regras que você precisa ter antes de fazer qualquer inteligência artificial, sabe? Isso está em pauta, muitas dessas leis, no Brasil, no mundo todo. Tá? Eu não trouxe essas informações aqui para vocês, esse é um material mais que a gente tem de reflexão, mas futuramente eu vou estar completando esse material para falar sobre essa questão das leis, né? Porque é uma parada nova. Então aí, poxa, como estão surgindo as leis para inteligência artificial? Para isso, para não tomar, tipo assim, para tomar esses cuidados, na verdade. Alguém conheceu mais algum? Ah, gente, eu tô descendo aqui, foi mal. Agora que eu tô vendo as mensagens, tá? Mensagem estava lá em cima ainda quando eu mandei o link, tava parado. Agora que eu vi aqui que o Márcio falou
sobre carros. Deixa eu ver esse link aqui. Ó, vocês não mandam link de vírus pra mim, não, hein? Tô brincando. Deixa eu ver aqui essa notícia do R7. Carros autônomos podem atropelar mais pessoas negras do que brancas. É isso aí, né? Esse assunto que você mostrou pra gente, né? Então, tipo assim, a gente vê esses estudos acontecendo e pensa, fala, poxa, por que esse tipo de coisa acontece? Sabe, acontece justamente por o que eu falei para vocês, né? Pela a maneira que eles treinam as inteligências artificiais. E aí, poxa, quando ele pensa numa pessoa na pista, uma pessoa andando na rua, geralmente são tratadas pessoas brancas, sabe? A maneira que vai fazer os testes. O documentário... Ah, tá ali, botou o nome do comentário. Sabe, uma coisa, inclusive, não sei se vocês sabiam, mas quando a gente vai entrar em um site que aparece lá, não sou um robô, só uma curiosidade, tá? Não sou um robô, você tem que marcar o que é semáforo, o que é faixa de pedestre, aquilo ali a gente também, nós treinamos inteligências artificiais, tá? Quando a gente está treinando de certa forma. Para um robô desse, por exemplo, um carro autônomo, ver uma situação dessa e já saber identificar. É aquilo, né? Aprendizado de máquina. A máquina vai aprender com a gente, né? Nós seres humanos e com outras máquinas também. Alguém tem mais alguma notícia? Inclusive, esse site, coloquei o link para vocês. A última notícia que a gente tem em registro, que foi de julho. Sabe? Foi de julho, mas o tempo vai passando, até que a gente está em agosto, daqui a pouco vai chegar uma notícia nova aqui, infelizmente. Né? Então, a gente espera que essas notícias elas diminuam, mas não é o que acontece. Então, se vocês podem ver, pesquisar algumas notícias aqui, vocês vão ver bastante coisas, sabe? Então, acho que desses assuntos, gente, eu queria tratar com vocês, era isso. Alguém quer conversar alguma coisa sobre? Tem alguma opinião? Não concorda? Acha que tem outras maneiras de ser tratado, de resolver? Esses assuntos vocês vão estar vendo. É porque às vezes a gente não conhece, né? Agora, quando a gente conhece esse assunto, a gente vai acabar vendo mais assuntos. Quando eu entendi que era inteligência artificial e vi essa questão do racismo algorítmico, aí eu comecei a pensar o algoritmo mesmo, né? Lembra que eu falei para vocês? Algoritmo do Instagram. Agora vocês pesquisam sobre isso aí, vai aparecer vários vídeos no Instagram para vocês sobre isso. Aí vocês vão estar mais antenados. Quer falar alguma coisa, Raia? Não. Gente, alguém quer Então, fazer alguma pergunta? Pode perguntar. podem perguntar. Kleber, pode falar. Oi, Pedro. Gostaria de agradecer. Gostei bastante da sua aula. Esse tema sobre racismo algoritmo foi a minha primeira vez que eu vi. Então, muito obrigado. E legal saber. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço, Kleber, aí por essa aula à noite, né? Sei que todo mundo com sono, mas é um assunto importante que a gente está conversando, sabe? Então, o Kleber trouxe esse relato, na primeira vez que está ouvindo sobre essa questão do racismo algorítmico, e a gente agora entender, sabe? Prestar atenção nesses detalhes. Que a gente vai ver de formas como meme. A gente vai ver lá, poxa, a pessoa tá lá no shopping, colocou a mão, pô, a aproximação ali, a água não saiu. Mas por quê? A pessoa branca põe a mão, a água sai. Então, esses detalhes a gente vai acabar a partir de hoje, a partir dessa aula, prestando mais atenção, sabe? Então, o que eu quero falar para vocês é continue nessa área da tecnologia, tá? Para que quando vocês forem mais à frente, forem produzir inteligências artificiais, produzir alguma forma de sistema, se for lembrar dessa aula aqui, dessa conversa que nós tivemos, eu vou falar, opa, calma aí, vamos criar essa inteligência artificial, vamos tomar um certo cuidado, para que ela não reproduza o preconceito que já está aí, sabe? E nós mesmos, a gente reproduz esses preconceitos no dia a dia. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado e esse assunto que eu queria trazer para vocês, sabe? Então, mais para a gente ter essa conversa e agora entender de uma vez por todas sobre esse assunto. Sabe? Mas é muito bom, muito interessante a gente estar falando sobre isso. Infelizmente, como eu falei, né? Terão mais notícias. Ai, pior que tem muita, né? Olhando assim, caraca. Tem muito. Você vê ali, tipo, de um tempo para cá, olha a quantidade de casas aqui, né, nessa linha do tempo. Então, poxa, complicado. E o tempo vai passando, vai aumentando mais ainda. Não tem jeito. A inteligência artificial, ela já tipo, ela vai ser mais utilizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sim. Querendo ou não, tá, gente? Infelizmente. Bom, gente, como ninguém tem mais perguntas, eu queria muito te agradecer, Pedro. Eu sempre acho muito importante a gente falar sobre
Até porque é um assunto, assim, extremamente sensível, sabe? Eu vejo como isso, e é muito importante que a gente fale sobre. Até o Kleber acabou de falar que, tipo, é a primeira vez que ele ouviu falar sobre, entendeu? Então, é muito maneiro. É, maneiro, no caso, a gente tratando falar A gente sobre. tratava o assunto. É. Mas, enfim, muito obrigada, assim, meu nome, em nome de toda a plataforma, tá? Por você ter trazido esse assunto pro pessoal. E muito obrigada mesmo, tá? Gente, não, obrigado, Rai. Queria agradecer mais uma vez, né, por esse convite aqui para estar falando sobre esse assunto muito importante. E agradecer também a todo mundo que conseguiu participar. Essa aula vai estar sendo gravada, né? Então a Rai vai estar podendo disponibilizar ela para quem não conseguiu. Quem quiser voltar aqui e rever todo esse assunto, vai estar aí gravado. Se quiser, tipo assim, tiver alguma dúvida ou quiser ter acesso ao conteúdo, pode estar mandando mensagem. É porque eu sei que o grupo é muita gente, né? Mas eu vou estar tentando mandar esses conteúdos aí em forma de link para a Mayara ou a Raida mandando no grupo de vocês depois. Mas é isso, eu quero agradecer, tá? Todo mundo ter escutado aí, é um assunto muito importante. Já então, uma boa noite para todo mundo. Aí, tá vendo? Muito obrigado. A Tatiana falou que a filha dela assistiu junto. Eu que agradeço, gente, de verdade. Eu fico muito feliz quando vocês trazem esses relatos, né? E vocês aprendem um assunto novo, sabe? Meu objetivo é esse, passar esse assunto novo para vocês, que a gente vai estar trabalhando aí a partir de hoje, sabe? Agora vocês vão ver. O Instagram vai começar a recomendar para vocês conteúdo relacionado a isso, tá? Valeu, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. A minha aula. Obrigado. Que isso, tipo assim, é um assunto importante. Inclusive, tem outros assuntos aí, né? Eu tô para terminar, Ryan. O assunto sobre fake news e inteligência artificial. Eu sei que eu tô sem tempinho, eu tava meio sem tempo para aplicar esse assunto ainda. Como eu vou ter que apresentar ele lá na rede, dia 10, eu já tô terminando esse conteúdo e eu vou apresentar aqui também, tá? Para os alunos. Eu vou conversar com a Mayara depois, contigo, para a gente estar marcando essa próxima conversa, porque, gente, a questão agora da inteligência artificiais e fake news é outro assunto extremamente importante. A gente não sabe, como nós vimos ali na apresentação, a gente não sabe mais identificar o que é real e o que é falso. Isso tá surreal agora, a parada tá surreal e isso só tende a piorar. E a gente vai aprender mecanismos de como a gente se protege dessa questão das inteligências artificiais, né? Não, Então, eu próximo ia assunto. comentar sobre que agora a Olha gente lá, tá o perto DX, de eleições, né? Então. Exatamente. Agora Agora que vai bombar. É uma parada que é interessante falar sobre as eleições, né? Porque eu lembro que há um tempo atrás, lá para 2018, nas eleições presidência do Brasil, você simplesmente pega uma foto de um político, inventa uma história ali, envia para qualquer pessoa mais velha no WhatsApp. Fala o seguinte, fulano falou isso aqui, põe só uma foto dele, as pessoas acreditam e vão repassando essas informações. Se já era assim, imagina agora quando você pega a foto desse fulano e faz um vídeo dele falando algo que nunca foi dito. Se uma pessoa tipo assim, uma pessoa mais velha, uma pessoa, tipo assim, que não tem esse hábito da pesquisa, pegava só uma foto e acreditava, porque nós, todo mundo aqui, tá? A gente tende a olhar a uma notícia somente pelo título. Você chega lá no Instagram, viu lá a notícia. O salário mínimo agora vai ser 10 mil reais. A pessoa só vê aquela parte ali e já começa a divulgar. Começa a divulgar para todo mundo, a gente não tende a ler essas notícias. E aí, agora você pode pegar uma pessoa, sei lá, do jornal, uma pessoa famosa, e fazer ela falar algo que nunca foi dito. Gente, isso ali é uma arma muito, tipo assim, perigosa, sabe? E aí esse assunto que eu quero trazer aqui para vocês também. Mas você tá falando sobre essa questão. É porque eu não uso Twitter, gente. Então eu sou uma pessoa um pouco estranha. Eu não uso Twitter, então, mas eu fiquei sabendo dessa notícia aí. Que é o X, né? Que vai cair por das fake news. Eu fiquei sabendo que tá tipo, para derrubar. Eu não sei o contexto, tá? Então eu não consigo falar. Se alguém souber o que tá acontecendo em relação ao X, pode estar trazendo pra gente. Mas ainda assim, tá? Essa questão do racismo algorítmico, que a gente acabou de ver, tá atrelado com a questão das inteligências artificiais, tá atrelado com as fake news e tudo isso, sabe? Então a gente vai ver mais assuntos sendo gerados por conta de inteligências artificiais. Tá no nosso dia a dia. Querendo, como eu falei, querendo ou não, por quê? Porque a ferramenta que a gente vai utilizar, vocês vão utilizar a internet, vocês vão utilizar para fazer tudo. E tudo vai ter o uso de algo com inteligência artificial. Já tinha, tá? Só que a gente ainda não observava esses detalhes. Agora, a tendência é que isso aumente, tá? Aumente esses casos. Isso do Twitter eu vou dar uma pesquisada. Eu tô não ligado muito também, não, mas eu vou ver sobre. Falaram que ia cair 8 horas, hein? Já passou. Já passou? Quem tem Twitter aí pra testar? Mas é isso, pessoal. Agradeço novamente aí pelas mensagens, tá?
Vou estar aí com vocês outras vezes. E assim que eu preparar esse material sobre esse outro assunto das fake news e inteligências artificiais, vamos estar mandando lá nos grupos para a gente ter essas conversas. Vocês tragam também, tá? Já vão pensando aí, olha, assunto sobre fake news para a gente estar trazendo aqui. Eu sei que isso é um assunto que gera horas de conversa também, mas vai ser bem interessante. Tá bom? Então é isso, gente. Acho que é isso. Bom, gente, é isso, tá? Boa noite, obrigada pela participação de todo mundo. Gostei bastante. E é isso, Pedro. A casa é sua, volte Valeu. sempre, tá? Boa noite, Obrigado, gente. pessoal. Boa noite.